Então chegou a hora e a vez de eu meter a mão dessa cumbuca, na cumbuca da Filó, do Ibama, do Agenor e do Cetas. Bom, antes que você venha aqui no meu perfil dizer que eu estou perdendo tempo, que isso é uma cortina de fumaça, que eu deveria estar preocupada com Anderson Torres e com os patriotas que são presos políticos, alto lá, meu amigo, já vaza daqui logo, nem fica. Nem fica, porque o que eu tenho feito nos últimos 90 dias é lutar por cada um de nós, inclusive pelos presos políticos e por Anderson Torres. Então, vaza daqui. Por que eu resolvi fazer um pronunciamento a respeito desse assunto? Porque o caso da Filó desnudou o Ibama, desnudou o Cetas, desnudou a situação totalmente fora da legalidade em que vive o nosso país, o monopólio de certos órgãos e como eles se utilizam do aparato estatal contra quem quase que não pode se defender. Então, se você quer saber mais a respeito, fica comigo até o final desse vídeo, que você vai entender que o vídeo que o agente do Ibama postou agora à tarde nas redes sociais é, no mínimo, mentiroso. Aliás, pela nova lei da fake news, ele não deveria nem estar no ar, na verdade. Então, segura aí, eu vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, que ajuda pra caramba o canal. Vou pedir para você compartilhar nas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap Zap. E se você é novo por aqui, uma boa hora para você se inscrever e ativar o sininho é agora. Bom, então vamos lá. Eu não vou abordar muito a história, porque eu acho que todo mundo conhece, né? A Filó, que foi encontrada pelo Agenor que estuda agronomia, que é ribeirinho, mora numa casa de palafita, e o Agenor criou a Filó, né? Mas criou no seu habitat. A gente vai discorrer sobre tudo isso. Até que a Luísa Fel foi lá, fez uma denúncia, e o Ibama retirou a Filó do Agenor. Bom, não vou entrar nisso. O que eu quero focar aqui é a nudez desavergonhada do Ibama, que vem ao ar com esse vídeo desse agente. A gente vai comentar em cima das falas dele, tá? O Metrópolis disse o seguinte, ó. Agente do Ibama critica a volta de Capivara a Filó para influenciador. Agente rebateu argumentos veiculados nas redes sociais para defender que animal silvestre fique com a Agenor Tupinambá. Ou seja, esse moço aqui é um agente do Ibama e ele tem os seguintes argumentos. Vamos lá. Meu nome é Roberto Cabral, sou analista ambiental do Ibama e nós precisamos esclarecer algumas questões relacionadas com o influencer e a capivara. A primeira questão é que não se trata apenas de uma capivara, a discussão sobre isso. Se trata de uma capivara, se trata de outra capivara que teria morrido, de duas preguiças, sendo que uma delas morreu, de duas jiboias, de uma paca, de uma arara, dois papagaios, uma coruja, uma aranha, ou seja, uma série de animais que foram explorados de forma ilegal para se conseguir likes na internet. Bom, já vamos começar por aí pelo seguinte, eu vou até chamar vocês mais para pertinho de mim nesse período do vídeo, porque eu acho interessante a gente manter esse contato visual aqui. Olha só, em primeiro lugar, todos esses animais que ele falou e que ele acusa o Agenor de ter explorado ilegalmente esses animais, isso é uma grande mentira. E a preguiça que morreu, ela morreu de morte natural. O Agenor não tem nada com isso. Como que o Agenor teve contato com esses animais? O Agenor mora numa casa de palafita no meio da mata e ele vive com esses animais. Nenhum deles estava preso em cativeiro, nenhum deles estava em gaiola, nenhum deles Agenor prendeu. Ele simplesmente é chamado de influencer, mas nem monetizar os canais e os vídeos dele, ele monetizava. O que é muito interessante, porque no início dessa cafajestada toda do Ibama, com a dona Luísa Mel contra o Agenor, supostamente a favor da capivara, a narrativa que eles usaram nas redes sociais foi: ele usa a capivara para ganhar dinheiro. E aí, como a verdade sempre se impõe, descobriu-se que o Agenor nem monetizava o canal dele, nem os vídeos, nem nenhuma página. E aí, como eles agora não podem mais falar que o Agenor não usou esses animais para ganhar dinheiro, ele está dizendo que o Agenor explorou esses animais para ganhar likes. Olha a subversão da linguagem. É isso aí. Olha como ele é desonesto. Então, esclarecendo bem, todos esses animais que ele citou, sim, existem na propriedade do Agenor,
mas nenhum deles está em cativeiro, nenhum deles está dentro de casa preso. O Agenor não prendeu ninguém para poder filmar e jogar na internet para ganhar like. O Agenor simplesmente registrava o dia a dia dele na presença desses animais, porque o Agenor mora no habitat desses animais. Vamos lá. Olha, é uma desonestidade que chega a dar raiva. Vamos lá. Isso é proibido no Brasil. Tanto o cativeiro quanto a exploração desses animais. Nunca esses animais viveram em cativeiro e nunca esses animais foram explorados. Principalmente porque eles não têm origem legal. Além disso, nós temos o seguinte... Sobre a origem legal, a gente vai falar já já. Segura aí para mim. Se trata de um influencer e não de um ribeirinho, né? Ele não é um ribeirinho, ele é um fazendeiro, é um peão boiadeiro, não é uma pessoa hipossuficiente, é um influencer com milhares de seguidores, inclusive com assessoria de marketing e assessoria jurídica também. Não é uma pessoa que desconhecia leis. É um estudante, inclusive, de agronomia e que estuda em Manaus, onde está o IBAMA. Então, vamos lá. Ele diz que o Agenor não é um ribeirinho. E eu quero mostrar para vocês aqui aonde mora o Agenor. Eu vou tirar o áudio desse vídeo, que eu estou pensando aqui de uma outra rede, e eu vou avançar com vocês. Aqui ao fundo, ó. Aqui ao fundo, essa é a casa do Agenor. É essa casinha simples aqui, ó. Então, eu vou avançar aqui com vocês no vídeo. Olha aqui, aqui é o rio. Ó, aqui é o rio. Ele vive no habitat desses animais. Olha aqui. Olha lá. Olha, essa aqui é a varanda da casa do Agenor, gente. E a Filó, ela veio nadando, 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 e ela sobe aqui, ó. E como ela é bem recebida, como todos os outros animais, ok, ela desenvolveu uma relação com o Agenor. Então, esse agente, olha aqui, ó. Esse agente está mentindo. Ele está mentindo, isso é fake news. Aqui, ó. Essa é a casa do Agenor. Agora, o interessante é o seguinte, ó, a casa do Agenor tem muito terreno, tem muita mata, tem muito animal, tem vários animais aqui. Entendeu? Ele nunca foi proibido de morar lá. É ele que está no habitat da capivara. Olha aqui, a capivara fica solta. Os animais ficam soltos. Não tem nada nem ninguém em cativeiro. Então, ou esse moço desconhece o caso, ou ele está mentindo de propósito. Ele diz também que o Agenor não é um ribeirinho, né? Então, eu dei uma olhadinha aqui primeiro no Wikipédia, tá? Ribeirinho é um habitante tradicional das margens dos rios que vive com as condições oferecidas pela própria natureza, adaptando-se aos períodos das chuvas, que tem em sua cultura a pesca artesanal como principal atividade de sobrevivência, mas também podem praticar cultivo de pequenos roçados, extrativismo vegetal e, mais recentemente, o ecoturismo. É mais ou menos o que o Agenor faz na casa dele, faz nos negócios dele. E ele também estuda agronomia. Será que o Agenor não é ribeirinho? Então, vamos para o dicionário. Qual é o significado de ribeirinho? Quem anda ou vive pelos rios, como, por exemplo, aves ribeirinhas, ou que se encontra ou mora próximo de um rio ou ribeiro, na marginal, justa fluvial, povoações ribeirinhas. Então, assim, o moço não entende, ele não sabe nem o significado das palavras, ou ele sabe, está subvertendo de propósito. Vamos voltar aqui. Segundo esse moço, o fato do Agenor ser um estudante, ter negócios no agro, ter a opção, né, de colocar a sua vivência ali com os animais nas redes e fazer sucesso com isso, o proíbe, segundo a mentalidade pífia desse idiota que está aí. Segundo ele, o Agenor não pode ser um ribeirinho, mesmo que o Agenor resida numa casa de palafitas à beira de um rio, como diz o dicionário e como diz o Wikipedia. Vamos continuar. Poderia ter, em algum momento,
já procurado o IBAMA e já entregue os animais. Vamos supor que ele tivesse encontrado a capivara, ele estivesse em situação realmente de perigo e necessitasse de auxílio, de socorro. Ele poderia ter entregue esses animais ao IBAMA. Aí, é importante que vocês saibam o seguinte, entregar o IBAMA para quê? Toda pessoa de boa vontade, de bom coração, faz isso. Eu encontrei um macaco aqui ferido, estou na zona urbana, vou levar o macaco para o IBAMA. Agora as pessoas vão pensar melhor, porque quando o IBAMA foi lá e tomou a filó do Agenor, a filó foi levada para o Instituto Cetas. E o Instituto Cetas apresentou uma gaiola não, né? Uma jaula de alvenaria e tal, mas pútrida, insalubre, tirou a capivara do habitat natural dela, da liberdade dela e do convívio de todos os animais lá da casa da Agenor, que ela já estava acostumada, porque ela sempre viveu livre, e ele dizer que porque é proibido o cativeiro. A filó nunca ficou em cativeiro, o cativeiro ela ficou no Cetas. Uma gaiola podre, imunda, água suja para a filó beber. E outra coisa, a deputada que apoiou o Agenor em toda essa caminhada descobriu, supervisionando lá o Cetas, que todos os medicamentos do Cetas estavam vencidos. Então, o que ele está dizendo? Que a população, ao encontrar um animal, tem que entregar para o IBAMA mandar para o Cetas, para o animal ser jogado numa jaula insalubre, com água podre e receber remédio vencido? Vamos lá. Inclusive, hoje, quando estavam retirando a capivara lá do IBAMA, chegou o corpo de bombeiro levando um outro animal, uma capivara, para que o IBAMA cuidasse dela. Pois é, aí chegou esse outro animal que vai ser jogado naquela jaula pútrida, insalubre, não é? Coisa que a filó não passava. Ela tinha muito carinho, muito afeto, muito cuidado. Então, as pessoas realmente têm o IBAMA como uma referência e levando... Não, já faz muito tempo que não, e é por isso que eu estou metendo o dedo nesse furdúncio. Os animais ali para serem cuidados. Bem, a decisão judicial prejudica e muito a reintrodução desse animal. O melhor destino para a capivara não é ficar em uma casa. A capivara não fica numa casa, ela entra e sai com liberdade de todos os espaços que o Agenor tem lá. Ela entra na casa e sai da casa, ela entra no pasto e sai do pasto, ela entra no galinheiro e sai do galinheiro. Ela tem liberdade, então ele continua mentindo. Mesmo que seja um flutuante, lembrando que a área é desmatada e não existem capivaras ali naquele local. O melhor para ela é ser realmente livre, junto com outros da sua espécie. Ela é realmente livre. Cetas é o início desse processo. Nós lutaremos para que o melhor destino dela seja cumprido. E o melhor destino dela é ser livre, mas realmente livre, realmente na mata e com outros de sua espécie, e não sendo humanizada. Bom, vamos lá. Ele acha que ele é o dono de toda a verdade. Ele pode até achar, ele tem liberdade para isso, mas eu tenho liberdade de não concordar, e o meu intuito aqui é trazer todo o material para provar a hipocrisia do IBAMA. Vamos lá. Desde que isso aconteceu, o Agenor, apesar de ter sido autorizado a levar a filó de volta para o habitat dela, onde ela nasceu, onde ela cresceu, ele foi proibido de alimentar ela e tocar nela. Não pode tocar nela, não pode mais filmá-la. Ele não. Qualquer outra pessoa pode, mas o Agenor não pode, tá? Porque ele está sendo acusado de exploração. O IBAMA já fez isso com outro instituto que eu vou trazer para vocês já já. Então, vamos lembrar o IBAMA, já que eles são tão respeitados, que existem traficantes no Rio de Janeiro que usam jacarés para intimidar e torturar inimigos. Vocês já deram um pulinho lá, os seus hipócritas? Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para vocês, que tem uma ONG que teve que ser fundada por uma civil, porque ela pedalava na Marginal Pinheiros e via um monte de capivara comendo lixo, enrolada no lixo, toda ferrada, e ela, pessoa, teve que fundar uma ONG, entendeu? Para poder socorrer esses animais. Não tem IBAMA aqui em São Paulo, não, para socorrer as capivaras? Teve que um civil fazer isso? Hipócritas. A gente tem que perguntar também, na opinião do moço aí, do agente do IBAMA, qual é o melhor habitat para essas capivaras do Rio Pinheiros? É continuarem ali, no Rio Pinheiros? Ou pode, porque é o melhor para elas, um humano, tentar aproximação
alimentar, como vocês estão vendo na foto, para tentar minimizar os danos. Ah, tá, então tá. Vamos seguir aqui, que o IBAMA, eles são muito hipócritas. Vocês viram que a todo momento ele fala: o melhor para uma capivara é ficar na mata, ser verdadeiramente livre com os da espécie dela. E um papagaio, ele teria um destino diferente? Segundo o próprio IBAMA, sim. Por quê? Porque você pode ter um papagaio, desde que ele seja legalizado. Você sabe quanto que custa um papagaio legalizado? Entre 4 e 8 mil reais. Mas aí, se você pagar, você pode tirar o papagaio do seu habitat natural, colocar dentro do seu apartamento, filmar ele o quanto você quiser e monetizar o seu canal. O problema do Agenor é que a gente encontrou a filó, né? Ó, arara, entendeu? O problema do Agenor é que o Agenor encontrou a filó na natureza, manteve ela na natureza e, por acaso, a natureza é o quintal da casa dele. E aí o IBAMA não ganhou nada? Será isso? Não sei, estou perguntando. É possível ter um tucano também? É possível ter um tucano, olha. Aqui, essa página, que é da Cobase, dá todas as orientações e diz: o tucano é uma ave silvestre. Sua criação em cativeiro precisa ser expressamente autorizada pelo IBAMA. Então, se você tiver autorização do Deus de todos os homens aqui na Terra, e Deus com D bem do minúsculo, e você pagar lá o quanto eles pedem, quanto o criador legalizado pede, aí você pode tirar uma ave da natureza, você colocar dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, colocar a ave para dormir no seu travesseiro, colocar esse monte de macaco que vai dormir no travesseiro também, entendeu? Comendo de colherinha. Isso é humanizar um animal, mas se o IBAMA der a autorização depois do pagamento de todas as taxas do criador legalizado, aí você pode. Para mim, gente, isso é hipocrisia. Para mim, isso é pura hipocrisia. E uma iguana, que também é um animal silvestre, será que pode? Também pode. Aqui nessa página, do Petsy, fique de olho e procure adotar iguana legalmente, somente de vendedores autorizados pelo IBAMA. Peraí, então tem gente que faz comércio de animal silvestre e o IBAMA autoriza esse tipo de comércio? Autoriza. Se você pagar, você pode comprar uma iguana de um criador legalizado e você pode levar a iguana, tirá-la do habitat natural e colocar dentro da sua casa. Então, eu acho que no caso do Agenor, o problema é que ele não pagou as taxas, tadinho. E uma tartaruga e um cágado, você pode? Também pode. O IBAMA também autoriza. E uma chinchila? Chinchila é um animal silvestre? Será que você pode? Sim, você pode. Se você pagar todas as taxas, o IBAMA te autoriza a tirar a chinchila do seu habitat e levar para dormir na sua cama com você. Agora, tem uma página que eu acompanho, que é a Família Animal do Instituto Onça Pintada, que eles tiveram o mesmo problema com o IBAMA há algum tempo atrás. O que é esse instituto? Eles resgatam filhotes de onça pintada, tá? Lá na região que eles têm o instituto, mas não só de onças pintadas, como vocês podem ver aqui, olha, são vários animais, tá? Vários macacos, onças e tal. E o que eles fazem? Eles desenvolvem uma criação em cativeiro de espécies ameaçadas em extinção para a preservação da espécie. Ocorre que algum abençoado, morrendo de inveja deles, porque eles têm milhões de seguidores em todas as suas páginas, e eles fazem vlogs, ou seja, é o registro do dia deles cuidando dos animais. Pense se não chegou um maldito lá e disse para o IBAMA que eles estavam colocando todos esses animais em cativeiro e explorando esses animais a fim de ganhar dinheiro. O mesmo argumento contra o Agenor. Então, meu amigo, isso é o quê? Isso é o peso do Estado contra vocês. Vou deixar, inclusive, o link do Instituto Onça Pintada aqui no comentário fixado, para vocês conhecerem que trabalho magnífico e que também foi um pessoal que teve muito problema com o IBAMA. Então, na minha opinião, o caso Filó, já que tomou essa proporção toda, o caso Filó desnudou o IBAMA, os agentes do IBAMA, a desonestidade, a mentira e, principalmente, a hipocrisia.
tá? Se você pagar todas as taxas que o IBAMA manda de criadores legalizados, porque o IBAMA autoriza comércio de animais silvestres. Então, o IBAMA é o primeiro a autorizar o que eles, no caso da capivara filó, estão dizendo que é crime, que o melhor lugar para capivara é no meio dos seus, mas se pagar as taxas direitinho, você pode pegar um papagaio, pode pegar uma iguana, pode pegar uma chinchila, pode pegar um tucano, pode pegar uma arara e levar para o seu apartamento, para dormir na cama com você. É isso. Hipócritas. Esses órgãos todos tinham que desaparecer, sabia? Desaparecer. Essa é minha humilde opinião. Agora eles estão dizendo que estão sendo atacados. É claro, com esse tipo de postura. No caso do Instituto Onça Pintada, a família não abriu a boca para falar um A do IBAMA. A única coisa que o fundador disse é: eu tenho certeza que isso tudo será resolvido. E eles ficaram proibidos de gravar a rotina deles como cuidadores e tutores legais desses animais, acho que por 90 dias. Tá? Então, eles fazem de pirraça, eles são invejosos, eles têm inveja. Sabe por quê? Chega no Instituto Onça Pintada, os animais estão todos muito bem tratados. Aí chega no Cetas, a gente viu onde a Filó ficou. O Estado, meu amigo, é um mal necessário. Como mal necessário, ele deve ser, mínimo. É isso. Se você gosta do meu trabalho, pense em se tornar um apoiador recorrente. Aqui tem um Pix onde você pode fazer o seu apoio de qualquer valor. Na descrição tem 2 contas bancárias para você que não fez o Pix e para você que está fora do Brasil, tem uma conta no PayPal. Ajuda a gente, vai, que o negócio aqui tá de rosca. Tá bom? A gente volta amanhã, 13 horas, lá no Ligando os Pontos com o Ítalo Lorenzon. Eu conto com você. Beijo. Não caia na hipocrisia do Estado. #pronto, falei.